Capítulo 4 de João. Vamos à leitura da palavra de Deus, versículo 1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos." Jesus respondeu-lhe: "Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Disse a mulher: "Senhor, tu não tens como tirá-la e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." Disse Jesus: "Vai, chama o teu marido e vem cá." Respondeu ela: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Tens razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, os judeus, dizes que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade." Amém? Glória a Deus. Jesus estava na Judéia. Ele começou a ganhar fama. E o ministério dele batizava mais do que João. Interessante que não era ele quem batizava eram os seus discípulos. Ele mesmo não batizava ninguém. Então ele sai da Judéia no caminho para a Galiléia. Havia alguns caminhos. Este caminho era o mais curto, com cerca de 120 quilômetros de distância. E era necessário ele passar por aquele lugar. Então ele, cansado do caminho, depois de andar muito, ele para junto ao poço, o poço de Jacó.
na região das terras em que Jacó tinha dado a José, seu filho. E ele fica ali sentado e os discípulos vão até Sicar, uma vila, uma cidadezinha da região de Samaria. Jesus está ali, chega uma mulher para tirar água, o texto é bem claro, e ele faz uma pergunta para ela, um pedido: mulher, me dá de beber? Judeu, que é fácil de ser percebido, a mulher olha e diz: como você me pede dar de beber, sendo você judeu e eu samaritana? Os judeus não se dão com o samaritano. Ele responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem está te pedindo, dá-me de beber, é você quem pediria água, e ele te daria água viva. A mulher olha para ele e fala: mas como que você vai me dar água se você não tem com que tirar? O poço é fundo. Ele viu que ela não entendeu nada. E aí ele fala para ela de novo, de forma mais aberta: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, se fará nele, uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Nunca mais ter sede, nunca mais ter que buscar água, nunca mais ter que ir ao poço, nunca mais ter que puxar a corda, carregar os jarros, as vasilhas com água. Eu me lembro quando criança, o bairro onde eu morava faltava muita água. E quando acabava a água e ia demorar para voltar, ou não voltava no dia, porque era um bairro meio descolado da cidade na época, e às vezes rompia a doutora, às vezes tinha uma casa na rua de trás que tinha que buscar água lá. Lá tinha um poço. E a gente era criança, ia lá e pegava aquele saril, aquela manivela, e ia puxando água, enchia as vasilhas, colocava nas costas aquelas latas de 20 litros, quando não 2 baldinhos, e ia quase 300 metros do lugar até em casa. Imagina aquela mulher buscando água todo dia, todo dia, todo dia. Ela viu oportunidade de ouro. E ela diz: Senhor, me dá desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Uma situação simples de resolver, fácil de resolver. Ele diz para ela: vai lá chamar o teu marido. Ela fala: não, eu não tenho marido. Ele fala: isso disseste com verdade, não tens marido. Porque você já teve 5 maridos. E esse que você está agora também não é teu marido. A mulher imediatamente ela muda o diálogo. Ela faz uma observação. Vejo que tu és profeta. Até esse momento ela estava falando sobre conflitos étnicos, conflitos de regiões, conflito de ideais, conflitos de miscigenação. Os judeus não se dão com o samaritano, como que você quer água, que eu te dou água? Mas a partir do momento que ele toca em algo sobrenatural, que ele diz: olha, você já teve 5, como que ele sabe disso? Imediatamente ela processa isso na mente dela: como
porque ele sabe que eu já tive 5 maridos e o que eu estou saindo agora não é meu marido. Então ela já entra para um outro diálogo, para uma outra conversa. Eu vejo que o senhor é profeta. Para mudar o ritmo da conversa, ela fala para ele assim: nossos pais, a nossa geração, os nossos anciãos, eles falam para a gente que nós devemos adorar a Deus aqui, neste monte. E vocês, os judeus, diz que é lá em Jerusalém que nós devemos adorar, que lá que é o lugar. Jesus olha para ela e diz: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. A hora vem. Vós, os samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí ele está falando das profecias. Ele está falando das escrituras. Ele está falando lá de Gênesis 3, de ti mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ele está falando do Salmo 22, ele está falando de Isaías 9, ele está falando de Isaías 53, ele está falando de todas as profecias. A salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Opa, vem e já chegou. Já chamou a existência. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade, pois o Pai é espírito, e é necessário que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Eu quero chamar a tua atenção aqui para algo muito importante, muito forte, muito chocante da palavra de Deus. Por que eu faço o que eu faço? Eu percebo as coisas que estão acontecendo fora daquilo que está acontecendo. Você percebe o que está acontecendo aqui no culto agora? Você consegue perceber as coisas que estão à sua volta? Você consegue pegar os gatilhos da vida na sua vida? As informações que são te dadas de forma direta ou subliminar? Essa mulher, ela se encontra com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não o identifica. Ela tem um diálogo com Jesus de uma forma tão impactante, mas ao mesmo tempo tão leve. E ela é como muitos crentes, como muitos. Você pode falar, você pode dar dica, você pode mostrar, você pode fazer o que quiser. Às vezes você precisa falar diretamente. Faz isto. Faz aquilo. E quando você fala diretamente, você é mal educado. Ou está gritando. Tenho sede. Quem tem sede? Jesus. Mas espera aí, ele poderia ter ordenado aos anjos que lhe trouxesse água. Eu conheço uma pessoa que ela diz: eu só tomo água da tal fonte. Eu só tomo água da tal marca. Ou eu só tomo água mineral. Jesus podia falar: eu só tomo água celestial. Miguel, Gabriel, qualquer anjo, pega uma botija d'água atrás para mim aqui que eu estou com sede. Aproveita, passa lá na padaria do pai, traz um pão cozido em brasa, que eu estou com fome. E assim como serviu Elias no deserto, poderia servi-lo, mas ele pede para aquela mulher: me dá de beber. Ele não perguntou se ela era samaritana, se ela era judia, se ela era casada, solteira. Ele só disse:
Quero um pouco d'água. Mas ela já quis questionar um conflito. Quantas vezes uma pessoa, um parente só te pede, faz isto, faz aquilo, ou vamos fazer isso, você já quer levantar conflito, levantar conversa, desenterrar defunto, você já quer mexer no passado, porque quando você foi na casa da mãe, quando você foi na casa do tio, quando você foi lá naquele trabalho, não é isso que está em questão, eu não sei se é judeu, se não é judeu. Ele não perguntou se judeu não se dava com samaritano, samaritano com judeu, só quero água. Você está compreendendo isto? Você consegue ver essa história? Vem a hora e já chegou em que aqueles que adoram a Deus, não adoram a Deus aqui, ali ou acolá. Antes era assim. Até início da última década, ainda era assim, você escolhia um lugar para adorar. Hoje você está na vitrine. Hoje nós estamos acostumados com câmeras, nós estamos tão acostumados que nós não as percebemos mais. Nós nos dirigimos aos templos, às igrejas, e lá adoramos a Deus, ou aqui adoramos a Deus. E aí talvez nem entendemos mais o que é adoração, porque confundimos adoração com cantar, confundimos adoração com música, confundimos louvor com música. Música é uma das formas de louvar, uma das formas de adorar, não é a forma. Confundimos e achamos que fizemos nossa parte com Deus. Olha, minha parte com Deus é uma vez por semana ir lá na igreja, no templo, e dizimar e ofertar, e lá falar, Senhor, perdoa o meu pecado, ouvir o pastor falar. Geralmente vou ficar bravo com o pastor e não consigo compreender o que está acontecendo. Não me atento para quem está sentado na beira do poço. Em uma síntese, Jesus diz, olha mulher, você já teve uma vida promíscua, você tem uma vida onde você teve 5 casamentos, e o que você está vivendo agora não é teu, então do que você está falando? O Pai está procurando adoradores, não que adore a Ele de qualquer forma, mas que o adore em espírito e em verdade. Então, quando eu sou constrangido, por quê? Preste atenção. Quando você tem um modelo de fidelidade, você anda fora do modelo de fidelidade, então você tenta desconstruir o modelo de fidelidade para o novo modelo que você adquiriu. Então, para isso eu vou trocar de igreja, eu vou trocar de pastor, eu não vou trocar o meu comportamento mundano, libidinoso, por o comportamento que eu aprendi. Aí entramos com aquela história de primeiro amor, segundo amor, terceiro amor, quarto amor, quinto amor e um sexto que não é teu. Essa mulher samaritana vivia de amores, de relacionamentos, ela não vivia do amor verdadeiro. Andar com Jesus é você experimentar um milagre, não é você ganhar um salário alto, é você ganhar pouco e o pouco te coloca no muito. E às vezes o muito hoje é nada sem Deus. Você só sabe que ganhou muito ou que ganha muito. Ganhar muito não é só dinheiro. Ganham muitos amigos, mas amigos são verdadeiros? O valor monetário é um valor real? Quando os discípulos voltam, se você continuar lendo o texto, você vai ver que os discípulos voltam e encontram Jesus batendo um papo com aquela mulher. E eles ficam maravilhados, eles ficam assustados. Porque eles, talvez, se aquela mulher estivesse lá e eles estivessem lá, talvez teriam um conflito de diálogo, porque os judeus não se dão com o samaritano, ou os samaritanos não se dão com os judeus, isso é recíproco. Mas aqui nós estamos vendo uma cena diferente. Nós estamos vendo um encontro de uma pessoa perdida com o Senhor. Mas o que Jesus estava fazendo ali? Diga assim, cansado. Depois de andar muito, em um trajeto que tem o seu percurso total de 120 quilômetros, cansado. Hoje você monta num carro, dependendo como é teu pé,
Você anda 120 quilômetros em meia hora ou menos. Vamos lá, se você é uma pessoa tranquila demais, 1h20. Naquela época era uma jornada que poderia levar dias, dependendo da toada. Cansado. Diga assim: Jesus estava cansado. Diga: eu também posso ficar cansado da viagem. Não da vida, mas da viagem. É altamente possível eu adorar a Deus em espírito e mentindo. Por quê? Porque eu posso vender uma imagem de espiritualidade, eu posso vender uma imagem de homem bom, eu posso vender uma imagem de poderoso, eu posso vender uma imagem, eu posso colocar uma roupa de crente, eu posso adquirir um linguajar de crente, o famoso crentez, usar termos como varão, varoa, irmão, irmã, soldado, canela de fogo, boca de maçarico. Posso brincar com as falas. Eu posso ter cara de crente, jeito de crente, fala de crente, me comportar na frente dos crentes como crente, vestir como crente e não sê-lo. Em espírito, ou seja, transmito uma espiritualidade que eu não tenho. Eu posso pegar as escrituras, fazer uma leitura e ter uma boa comunicação linguística verbal e não ser. Por isso que Jesus diz: vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é só aqui, é ali fora, é lá em casa, é lá no trabalho, é lá onde ninguém vê. E não é porque Ele está vendo. Durante muitos séculos e nas últimas décadas, nós tínhamos uma espécie de espionagem espiritual. Como que os pais corrigiam os filhos e ainda os corrigem. Deus está vendo. Cuidado que Deus está vendo. Irmão, Deus está vendo. Mas aí veio um programa de televisão chamado Big Brother e nos fez acostumar com as câmeras. Agora, estou nem aí se Deus está vendo. É esse o comportamento da geração dos nossos dias. Jesus, lá em Samaria, nessa aldeia samaritana, em Sicar, Ele rompe com o antagonismo, Ele rompe com os paradigmas, Ele transmite ali um novo grupo de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando aquela mulher é impactada com esta palavra, ela corre para a cidade e ela fala para os cidadãos: olha, tem um mestre lá no poço. Todo mundo sai correndo, o texto está aí, todo mundo sai correndo e vai para lá, e aí eles começam a ouvir Jesus. Diga assim: aquele que quer vir ao Pai, venha a Cristo. Não foi Jesus que foi na aldeia, a aldeia que veio até Jesus. Nós estamos vivendo uma época em que os crentes querem que Jesus vá até eles. Os seguidores de Jesus, não era Jesus que os seguia, eles seguiam Jesus. Eu não vou na igreja, não vai. E aí damos até a desculpa: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é uma pequena célula mutante, metafórmica do corpo, só isso. E uma célula sozinha não reproduz, ela precisa do corpo. Então aquela mulher vai, chama, eles vêm. Eles vieram porque acreditaram em tudo que ela falou. Por quê? Porque quando ela conta o testemunho do encontro dela com Jesus, todo mundo ouve ela contar e sabe: olha, alguém tem que ter muita coragem mesmo para contar para ela, para falar para ela tudo que ela tem que ouvir. Quem teve coragem de falar para ela que ela já teve 5 maridos e o que ela está agora não é dela? Talvez é de alguém.
Mas aí eles vão lá e começam a ouvir Jesus. Já não está mais por causa da palavra dela, já estava pela palavra que ele pregou. O que nos faz andar com Jesus? O que nos faz ter experiências sobrenaturais? O que nos faz ter experiências transformadoras, redentoras? De ver sinais, prodígios, maravilhas, assistir curas, assistir libertação, de ir para o monte orar e ver o milagre acontecendo, de ir para o monte orar e ver a presença de Deus. Não é só ouvir, é ver, é sentir, é tocar. E o que nos faz passar por tudo isso e enfraquecer na fé ou desviar totalmente? O que nos faz isso? Aí você pode dizer decepção. Eu digo o contrário. Adorou em espírito, mas não em verdade. Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que nos faz desviar da presença de Deus? Será que é o conflito judeu-samaritano? Será que é o conflito do cansaço, da frustração? Eu quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando a gente faz as coisas por amor, a gente simplesmente faz. Ninguém precisa pedir. O que ama, ele percebe. E quando eu venho à igreja e eu escuto algo que eu não quero ouvir, meu Deus, será que o pastor está falando isso para mim? E se você ouvir diferente: Senhor, obrigado, porque a palavra do Senhor veio para mim, porque o Senhor está me chamando para o que o meu coração bata como pela primeira vez que eu te vi. Jesus podia ter se levantado do poço e ter saído, andado alguns metros, procurado um outro lugar para se assentar e esperado a mulher ir embora. Não demora muito para pegar água. Diga assim: Jesus é provocador. Onde ele entra, há instabilidade. Não, pastor, onde ele entra tem que ter estabilidade. Eu falei: não, é instabilidade. Por quê? Porque ele entra e desconstrói tudo que você está construindo, que você acha que é certo. E ele diz para você: olha, o que você acha que é certo, o que o mundo está dizendo para você que é certo, não é o que eu digo que é certo. Aí você fala para ele: mas eu prefiro o que o mundo diz para mim, eu prefiro o que os meus amigos dizem para mim, eu prefiro o que o dinheiro diz para mim, eu prefiro o que o conforto diz para mim. Mas ele diz: isso que você está dizendo não é o que eu digo. É por isso que às vezes você vem à igreja e você sai da igreja revoltado, bravo. Sexta-feira nós lemos aqui João capítulo 15. E nós vimos quando fala sobre perseguição. Está tudo muito tranquilo? Pastor, o meu casamento está bem, minhas finanças estão bem, minha família está bem, está tudo bem. Quem está sentado na beira do poço? Quem está sentado na beira do poço? Um homem cansado e com sede, mas que não perdeu a aparência de judeu, que não perdeu a aparência de mestre, que não perdeu a liderança de mestre, só está cansado e com sede, e pedindo para você água. Aquele que tem poder para te dar água viva está te pedindo água. O que ele está te pedindo? Atenção. Diga assim: atenção. Olha para mim. Eu quero voltar a beber água com você. Mas eu também quero te dar água viva.
Mas os judeus não se dão. Não, é você que está falando, não sou eu. Chegou a hora, igreja, de procurarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Chegou a hora de você tomar uma atitude, uma decisão por Cristo. O que você está precisando no seu corpo de cura? De libertação? Você está feliz? Você é feliz ou você está feliz? Porque às vezes você é feliz com o momento que você está vivendo, é feliz com algumas coisas que estão acontecendo. Você está feliz com isso, mas você não é feliz na íntegra, porque lá no seu momento, sozinho com Deus, Deus fala para você: fulano, eu gostava mais de você quando você tinha intimidade comigo. Amém? E às vezes tudo que se vive é fantasia deste mundo passageiro. Chegou a hora de despertarmos em nome de Jesus. Amém? Vamos despertar? Coloque-se de pé, eu quero orar por você.